Bom, tenho que falar de MMC e MDC e depois falar de divisão euclidiana. Mas antes de mais nada, eu preciso falar para você de uma coisa de extrema importância que está aqui dentro de teoria dos números, que é chamado teorema fundamental da aritmética. Teorema fundamental da aritmética. O que diz esse teorema? Ele é um teorema associado a números naturais maiores que 1. Aritmética. Teorema fundamental da aritmética. O que ele diz? Ele diz assim: se eu tenho um número n pertencente aos naturais, tal que n é maior do que 1, então vale 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, então n é primo ou n é um produto de primos. Ele é uma multiplicação de primos. Não, Tiago, como assim? Não entendi esse troço. Isso aqui, bem, vem dizer para você que vale aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental a respeito de fatoração. Isso aqui ficou estranho? Produto. Não, tá estranho também. Como assim? Ué, olha isso aqui. Exemplo. Se o n for igual a 31, você conseguiu verificar a primeira parte. Como assim? Ele é primo. 31 é primo. Tá. Se o n não fosse 31, se o n fosse 40, você vai conseguir verificar a segunda parte. Ele não é primo, mas você aprendeu a fazer isso aqui, ó. Passa um traço aqui do lado, divide por 2. Você tenta dividir pelos primos, dos menores para os maiores. Dá 20. Por 2, dá 10. Por 2, dá 5. Por 2, não dá mais. 5 não dá para dividir por 2. Por 3 agora, não dá também. Por 5, você sempre vai testando os primos, dos menores para os maiores. 1. Então, o que eu posso afirmar? Que o 40... ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Você não vai escrever 2 vezes 2 vezes 2, você vai fazer 2 ao cubo, que no fundo isso é um produto de primos, é o 2 vezes 2 vezes o 2, vezes o 5. Ah, Tiago, eu quero colocar como potência também. Maravilha aí, ó, 5 elevado a 1. Tem gente que até prefere escrever todos os primos do 2 até o 5. Então 3 no meio aqui que não apareceu. Na verdade ele pode aparecer se você escrever assim. 2 ao cubo, 3 elevado a 0 e 5 elevado a 1. Porque 3 elevado a 0 é 1, vezes 8 vezes 5. 8 vezes 1 vezes 5 vai dar o 40. Então eu consegui confirmar a segunda parte da afirmativa, que é um produto de primos. Todo número natural maior que 1 dá para fazer. Ou ele é um primo, ou ele é um produto de primos. Se ele for um produto de primos, dá para a gente fazer uma fatoração. Legal. E isso aqui vai nos ajudar a perceber algumas coisas a respeito de MMC e MDC. Deixa eu fazer um tracinho aqui. Imagina o seguinte. Vou falar de MMC
e MDC de dois números. MMC, mínimo múltiplo comum. MDC, máximo divisor comum. Vou escrever assim. Se eu quero o mínimo múltiplo comum entre os números A e B. Opa! A e B. E eu quero o máximo divisor comum, deixa eu fazer mais para baixo, entre os números A e B. Eu vou usar aquele conceito ali do teorema fundamental da aritmética e dizer que o A e o B são produtos de primos. Então eu vou falar, olha, o A é um primo que eu vou falar P1 elevado a um alfa. 1 vezes um primo P2 vezes um alfa 2 vezes, posso colocar quantos primos eu quiser, primo N elevado a um alfa N. Se fosse para fazer o 40, por exemplo, como a gente fez ali, ficaria o 2, que é um dos primos, elevado ao cubo, e o 5, que é um outro primo, elevado a 1. É essa estrutura aqui. Ah, Thiago, mas você está colocando mais. Ué, pode ter algum primo que está elevado a 0. Não vai afetar em nada essa estrutura que eu estou escrevendo para o A. E eu vou colocar o B na mesma forma. Os primos são os mesmos, P1, P2, P3 até Pn. O que vai mudar? Os expoentes. Se eu pegasse um outro número aqui e tentasse fazer a fatoração dele, ele pode ter os mesmos primos, elevado a 0 quando não tiver aquela potência, aquele número, e elevado a qualquer outro número, dependendo da fatoração que eu fiz. Então eu vou escrever que o B ia ser primo P1, só que daí elevado a um beta 1. Primo P2 elevado a um beta 2. Primo P3 ao beta 3 e assim por diante. E até um primo Pn elevado a um beta N. Legal. O que eu vou fazer para determinar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum? Vai ser uma regrinha usando essas coisas aqui. Nos dois casos, você vai ter o primo 1, o primo 2, o primo 3 até o primo n. Então, vou colocar primo 1, deixa um espacinho. Primo 2, deixa um outro espacinho. Até o primo n. Quantos a gente precisar aqui. Mesma coisa, primo 1, um espaço. Primo 2, um outro espaço. Até o primo n, que vai ser o último dos primos que a gente tem, ou no A, ou no B, ou nos dois. Legal. E aí você vai ter que fazer uma associação com os nomes de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Se você está fazendo mínimo, esse M aqui é de mínimo, certo? Mínimo. 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 O que você vai pegar vai ser o maior, o máximo expoente do P1, o maior, o máximo do P2, o maior, o máximo do P3 e assim por diante. Então aqui você vai pegar o máximo. O máximo entre quais? Entre o alfa 1 e o beta 1, que são os expoentes do P1. No P2 você vai pegar o máximo entre os expoentes do P2. No Pn, que você vai pegar o máximo entre os expoentes do Pn, alfa n e beta n. Por quê? Porque você estava fazendo o mínimo, você pega o maior. E quando você está fazendo o
máximo divisor comum. O M aqui é de máximo, maior, máximo. O que você vai pegar nos expoentes vai ser o mínimo. Ah, então troca. É diferente. Mínimo pega o máximo, máximo pega o mínimo, o menor entre os dois. Mínimo, menor, mínimo, menor. Sempre entre os expoentes daqueles primo que você tá. Entre o alfa 2 e o beta 2, entre o alfa N e o beta N. Tiago, isso aqui não ficou muito claro para mim não. Eu vou fazer exemplo, eu vou apagar essa primeira parte aqui. Eu precisava dela para você ver essa formação, mas agora eu vou apagar e vou te dar um exemplo numérico. Vamos ver se isso fica um pouco mais fácil de você digerir. Não é uma matéria muito tranquila, tá? Só agora que você avisa, meu. Tá bom, apaga isso aqui. Sobrou pedaço. Pronto. Agora, vamos mudar a cor aqui. Deixa eu te dar exemplos. Exemplo. Imagine que eu te dou dois números. Vou escolher o número A igual a 4, 12, 60 e o B 90. Pronto. Quero o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum desses dois. O que eu poderia fazer? Você deve ter aprendido a fazer isso com fatoração dos dois ao mesmo tempo. Vê se você se recorda dessa ideia. Jesus amado, tô bêbado. Não bebi nada, eu tô louco. Melhorou. Não tá assim a melhor coisa possível, mas faz de conta que deu certo. O que eu vou fazer? Vou fatorar por primos. Por 2, dá para dividir? Dá. 30 e 45. Eu não sei se você lembra, mas a tia Mirtz lá na quarta série, quinta série, depende, falava assim: você conseguiu dividir os dois números ao mesmo tempo pelo 2? Conseguiu. Marca esse número porque ele é um divisor comum do 60 e do 90. Boa. Continua a sua fatoração. Por 2 dá? Dá, só que agora só dá o 30. Vou marcá-lo? Não, porque ele só dividiu um deles. Você só marca quando divide os dois ao mesmo tempo. Então ficou 15 e 45. Por 2, não dá mais, meu. Nenhum dos dois dá para dividir por 2. Agora é por 3. Vamos ver. 15 por 3 deu 5. 45 por 3. O que tá ligado aqui? Não sei. Deu 15. Apareceu um microfone para mim. Não sei o que tá acontecendo. O computador tá louco. Dividiu os dois? Dividiu. Talvez eu esteja gritando muito. Seleciona esse cara, porque ele é um divisor comum. Dá para dividir por 3 de novo? Dá, só um deles. Por 3 de novo, deu 5 aqui. O 5 de lá manteve-se. Não marca, porque só divide um. Por 5 agora. Por 5 dá. E divide os dois. 1 e 1. Maravilha. Marca ele também. Tia Mirtz dizia para você, lá na quinta série, quarta, que o MMC
dos dois números que você escolheu, nesse caso que eu chamei de A e B, um é o 60, o outro é o 90, que era esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, que é o produto de todos. 2 vezes 2, 4, ou 2 ao quadrado, vou deixar como produto de primos, teorema fundamental da aritmética. 3 vezes 3, 9, ou 3 ao quadrado, deixando o produto de primos, vezes 5. O 5 está elevado a 1. Boa. E que o MDC, o máximo divisor comum entre o A e o B, seria o produto dos que você marcou. 2 vezes 3 vezes 5. 2, se não está elevado a nada, está elevado a 1. 3, não está elevado a nada, está elevado a 1. E 5, não está elevado a nada, está elevado a 1. Maravilha. Agora, ao invés de fazer isso, se você soubesse essa ideia maluca daqui, você podia falar assim, fatora o A. Quem que é o A? É o 60. Quanto vale o 60 na sua forma fatorada? Olha ali, o 60 você dividiu por 2, depois dividiu por 2 de novo, depois dividiu por 3, depois dividiu por 5. Então é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado, 3 e 5. Vê se dá mesmo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, deu 60. E o B, que era o nosso 90. Se eu fatorei ele foi por 2, depois ele foi pelo 3 duas vezes e pelo 5. 2, só 1. 3, duas vezes. E o 5, só 1 de novo. Faz um jeito para verificar. Olha, 3 ao quadrado não é 9? É. E o 2 vezes o 5 não dá 10? Sim. 9 vezes 10 deu 90. Perfeito. Se eu quero construir o mínimo múltiplo comum, eu pego o 2, o 3 e o 5, elevo aos maiores expoentes. Do 2, qual o maior expoente? 1 ou 2? O 2, foi ele que veio para cá. Dentre o 3, o maior expoente, 1 ou 2? O 2 maior veio para cá. E do 5, quem é o maior, o 1 ou 1? Cara, quando é igual, qualquer um deles. Foi ele que veio para cá. Já quando eu faço o máximo divisor comum, eu tenho que pegar o menor expoente. O mínimo entre o 2 e o 1, que é o expoente do 2, é o 1. Foi ele que veio para cá. O mínimo entre o 1 e o 2, que são os expoentes do 3, é o 1. Foi ele quem veio para cá. E o mínimo entre os expoentes do 5 são iguais, é qualquer um deles, que é o mesmo. 1. Nossa, que genial! Sim, fantástica essa ideia aí. Que você consegue associar o mínimo com os maiores expoentes e o máximo com os menores expoentes. Isso funciona sempre. Só que não é uma teoria tão simples de pensar. Disso aqui vem uma ideia bem louca que deveria ser interessante você guardar no coração. Muito tempo atrás isso caiu num exercício da Unicamp. Muito tempo atrás. Eu tenho dúvida se isso vai aparecer de novo em algum lugar, mas vai que, né? AB, MDC, AB. Eu já vou apagar a parte daqui, e isso vai caber melhor. Você não vai ter problemas em enxergar. Pronto. AB. Isso disse o seguinte: dois números quaisquer, se você faz o produto deles, esse produto é igual ao produto do MMC deles com o MDC deles. Isso sempre é válido, até por conta dessa coisa de pegar o maior e o menor
E aqui você ter um maior, um menor, um maior, um menor, um maior, um outro menor. Mesmo quando são iguais, você elege um como maior, o outro como menor. Então isso sempre é verdade. Como eu falei, isso já apareceu uma vez num vestibular da Unicamp, muito tempo atrás. Pode ser que isso seja interessante de você guardar. Eu acho fácil de você guardar se você entendeu esse esquema que a gente falou de máximo e mínimo. Dá para fazer numa boa. Legal. E aí, o que mais que eu preciso falar? Eu preciso lembrar da ideia da divisão euclidiana. Divisão euclidiana, ela se baseia na ideia de dividir números inteiros com o resto, sem continuar a divisão, que depois você aprende que é divisão racional, real. Divisão euclidiana, a gente usava aquele esquema da chave. Isso aqui é baseado no livro do Euclides, nos livros, tá? Depois que fizeram um livro só, eram 13 livros. Caramba! Continuar tossindo assim vai morrer. O que é a divisão euclidiana? Vou escrever assim, olha. Existe um A dividido por um valor B, dando um resultado Q com um resto R. Esse cara aqui chama dividendo, vamos nomear os malucos para você lembrar. Dividendo Esse aqui é o divisor. Esse aqui é o resto. E este aqui é o quociente. E aí a ideia mais legal de essa divisão é revê-la não nessa chave, sim numa forma de uma equação, uma álgebra, que diz que dividendo é igual quociente vezes divisor mais resto. Quociente vezes divisor mais resto. Isso é a ideia da divisão euclidiana ou da divisão inteira. Isso você tem que guardar no coração. Caramba! Tem que lembrar isso para sempre. Falou em teoria de números, falou em análise de múltiplos divisores, tem um monte de probleminha que os caras vão falar de resto, vão fazer associação com isso, então você vai ter que lembrar, guarda sempre no teu coração. Ai, que fofinho. Thiago, você tá muito fofo. Tô não. Guarda isso. Isso sempre vai ser importante quando o cara falar em probleminhas envolvendo resto ou divisão inteira. E aí, já pensando nessa coisa aqui de divisão euclidiana, quando a gente fala em números inteiros, você tem números de um algarismo. Quais são os números de um algarismo? De 0 a 9. Quando começa a ter dois algarismos, você começa a falar 10, 11, 12, 13, 14, mas você representa com os mesmos algarismos de 0 a 9, só que em posições diferentes. E aí você começa a falar que você tem unidade e dezena. E aí quando você fala em números de 3 algarismos, você fala 100, 101, 102, 103, mas você ainda está usando os mesmos algarismos de 0 a 9, só que em posições diferentes. Aí você passa a ter unidade, dezena e centena. Depois unidade de milhar, depois dezena de milhar, centena de milhar. E aí vale a pena você pensar a respeito de uma forma de escrita. Por exemplo, deixa eu escrever um exemplinho aqui do lado. Quando eu falo do número, esse número,
Como você lê este número? Porque a gente está num sistema decimal posicional, que você sabe a posição, você olha para isso aqui, automaticamente você já sabe que isso aqui é unidade, automaticamente você sabe que esse aqui é dezena e isso aqui é centena. Só que você não fala 2 centenas, 3 dezenas, 5 unidades. Você fala 235, que é o nome da dezena, de 2 dezenas, são 200. 3 dezenas são 30 e 5 unidades são 5. Este número, na verdade, ele é a representação disso aqui. 2 centenas mais 3 dezenas mais 5 unidades. Então é bom você entender, desmembrar esse número aqui em centenas, dezenas de unidades. Por quê? Porque o cara às vezes vai falar para você assim, olha, eu tenho um problema que é um número de 3 dígitos, A, B, C. Esse aqui é centena, esse aqui é dezena, esse aqui é unidade. Como é que você vai escrever esse número? Você vai ter que representá-lo como A centenas mais B dezenas mais C unidades. E vai ter uma série de probleminhas que você vai ter que enxergar os números nesse formato. Legalzinho? Não. Tiago, essa matéria é muito difícil. Vou falar sinceramente para você, é mesmo. Se você for se aventurar em fazer um curso superior de matemática, existem algumas matérias que são associadas a essa parte de teoria dos números, e eu vou falar de novo que vários matemáticos que gostam dessa área têm uma imensa, mas uma imensa dificuldade em trabalhar com essa parte de teoria dos números. Não é uma coisa muito simples. Dá uma impressão de uma simplicidade tremenda, mas não, você não vai se enganar, não. Posso ter problemas bem difíceis envolvidos com isso aqui. Não desista, vão ter problemas que vão dar um pouquinho de trabalho, e vou falar mais um pouquinho que se você praticar um pouquinho, se você fizer alguns exercícios dessa parte da matéria, dá para fazer algumas coisas bem tranquilamente. Não é todo o problema que vai ser difícil, mas não vá achando também que todo o problema dessa parte é fácil, porque não é. Não se engane. Valeu!